Olá, galera, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula, então, galera, dessa nossa revisão de Química para o Enem, para o vestibular, para ir para os seus objetivos, para o ensino médio também. Moçada, hoje a aula é Geometria Molecular. Geometria tem a ver com a matemática, tem a ver com a forma geométrica das moléculas. Quer ver como isso funciona? Vamos lá, então. Então, moçada, vamos começar mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre geometria molecular. Envolve um pouquinho de matemática, mas muito pouco. Vamos lá, galera. Primeiro, o que é geometria molecular? É a forma espacial das moléculas. Então, primeiro, observe que eu grifei a palavra molecular. Pode ser redundante para alguns, mas não é demais falar que quando a gente fala de geometria molecular, galera, nós estamos falando do formato, da forma espacial somente das moléculas. E moléculas são compostos que são formados a partir de ligações covalentes. Então, moçada, é importante, a gente já começa por aqui. Se você vê um composto iônico ou um composto metálico, não existe geometria molecular. O que existe é arranjo do cristal, que é uma outra história. Mas quando a gente fala então geometria molecular, a gente se refere somente a compostos formados por ligações covalentes. E para nós determinarmos o formato ou a geometria das moléculas, moçada, nós utilizamos um modelo que é chamado teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O nome é longo, parece complicado, mas ele se baseia em um princípio bastante elementar, que elétrons se repelem. Logicamente, elétrons são cargas negativas e cargas sinais iguais se repelem, portanto, elétrons se repelem. Então, se eles se repelem, estes elétrons tentarão ficar o mais afastado possível entre si, para minimizar a repulsão entre eles. Então, nós podemos resumir isso dizendo que as nuvens eletrônicas ficarão o mais distante possível entre si. Isso é basicamente o que diz o modelo da teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O que são nuvens eletrônicas ou o que é uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica, galera, é um arranjo de elétrons. Por exemplo, pode ser um par de elétrons não ligantes ou elétrons livres. Então, olha essa molécula. Observa na molécula de ozônio, O3, o oxigênio central tem um parzinho de elétron que não foi usado em nenhuma ligação química. Ele é um par de elétrons livres. Isso pode ser uma nuvem eletrônica. Ou uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação covalente simples. Então, olha aqui na molécula do HCl, existe uma ligação covalente simples. Ou uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação covalente dupla. Então, por exemplo, na molécula do CO2, o gás carbônico, existem duas ligações covalentes duplas. Cada uma dessas ligações duplas é uma nuvem eletrônica. Ou pode ser ainda uma ligação tripla. Então, por exemplo, na molécula do gás nitrogênio, essa ligação tripla também é uma nuvem eletrônica. Ou ainda uma ligação covalente dativa. Então, por exemplo, na mesma molécula do ozônio, observem que existe uma ligação dativa, que também é uma nuvem eletrônica. Então, moçada, existem vários tipos de geometrias moleculares. Existe a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica. Essas são as principais geometrias, as mais importantes e as que aparecem com maior frequência. Existem outras que aparecem com um pouco menos de frequência, que são quadrado planar, octaédrica, pirâmide trigonal e tem outras ainda. E eu vou apresentar para vocês também. Josias, eu quero focar no que é mais importante. O que eu foco? Nessas geometrias que estão dentro do quadradinho, tá? Linear, angular, trigonal, plana ou trigonal planar, piramidal e tetraédrica. Veremos uma de cada vez. A geometria linear. Galera, a geometria linear ocorre em todas as moléculas que têm dois átomos e em moléculas que têm três átomos e quando não sobra elétron no átomo central. Vou explicar isso melhor para vocês. Primeiro, vamos ver como é a geometria linear quando eu tenho dois átomos. Por exemplo, na molécula do gás oxigênio, O2. Tá aí, desenhei a molécula. E aí, galera, vocês veem a importância da gente dar uma olhadinha lá na aula de ligação covalente, porque eu preciso saber desenhar a molécula. Moçada, qual a menor distância entre dois pontos? Sempre uma reta. Então, se você for ligar os dois átomos de oxigênio, você une eles com uma reta. Então, a geometria é linear. Olha agora a molécula de HCl. É a mesma coisa. Se eu for unir os dois átomos, eu vou unir os dois átomos com uma reta. Portanto, a geometria é linear ou com uma linha. Galera, observem que não importa
se os átomos estão sendo unidos por uma ligação simples, dupla ou tripla, e não importa se os átomos são iguais ou diferentes. Qualquer molécula com 2 átomos, ela tem geometria linear. Deixa eu resumir isso para vocês. Tá aqui, ó, todas as moléculas diatômicas, ou seja, com 2 átomos, são lineares. Toma aí alguns exemplos para vocês. Gás oxigênio, ó, 2H2F2HCl, e quaisquer outras moléculas que tenham somente 2 átomos. Agora uma perguntinha para você pensar e responder. Qual é a geometria molecular do NaCl? Cuidado, contém pegadinha. Qual é a geometria molecular do NaCl? Galera, uma pegadinha de mau gosto ainda. NaCl não é uma molécula. Por que não, Josias? Porque NaCl possui ligação iônica e não ligação covalente. E se não é uma molécula, se não tem ligação covalente, não se atribui nenhuma geometria molecular para o NaCl. É só para reforçar essa ideia, tá, galera? Porque senão ainda é comum ver candidatos, alunos, a tentar atribuir geometria molecular, por exemplo, ao NaCl. Não tem, porque é uma ligação iônica e não covalente. Agora, pessoal, um exemplo da geometria linear quando eu tenho 3 átomos. Vamos pegar, por exemplo, a molécula de CO2. Então, primeira coisa, desenha a molécula de CO2. Tá aí, desenhei. Moçada, observa o átomo central, que é o carbono. Não sobrou nenhum elétron livre neste átomo, ou seja, todos os elétrons desse átomo, do carbono, que são 4, foram usados nas ligações químicas. Portanto, galera, o oxigênio vai querer ficar o mais longe possível do outro oxigênio. Por quê? Porque as duas ligações duplas são elétrons. E esses elétrons vão querer ficar longe um do outro. Não há repulsão do carbono com os átomos vizinhos. Porém, galera, há repulsão entre as ligações duplas. Então, um oxigênio vai querer ficar o mais longe possível do outro oxigênio. E como que eles ficam o mais longe possível? Do jeito que a molécula está desenhada aí. Um oxigênio de um lado e outro oxigênio do outro. Se você ligar os átomos, você vai ter uma linha ou uma reta. Então, a geometria é linear, porque ligando os 3 átomos, eu obtenho novamente uma reta, uma linha. Observem que eu tenho 3 átomos na molécula, porém não sobrou elétrons no átomo central. Tá, Josias, mas e se sobrar elétrons no átomo central? Aí nós teremos outra geometria. Nós teremos a geometria angular, que é aquela geometria que ocorre em moléculas que têm 3 átomos, desde que sobre elétrons no átomo central. Por quê? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Olha só, por exemplo, vamos pegar a molécula de água. Desenhe a molécula de água. Desenhei. Observem que no átomo central sobraram elétrons livres no átomo central. Esses elétrons, galera, vão sofrer repulsão com os elétrons que estão sendo compartilhados nas ligações covalentes simples. Então, eu tenho 2 ligações simples, O com um H e o O com outro H. Esses elétrons que sobraram do átomo de oxigênio vão sofrer repulsão com os elétrons das ligações simples, covalentes. Há repulsão com os átomos vizinhos. Essa molécula não pode ficar dessa forma, porque está havendo muita repulsão entre os elétrons. O que ela faz para minimizar a repulsão? Ela torce, ou os átomos de hidrogênio vão ficar mais longe daqueles elétrons livres. E se vocês unirem os 3 átomos, vocês vão obter um formato aí de um ângulo. Por isso, a geometria dessa molécula é chamada de angular, porque forma literalmente um ângulo. Então, quando eu tenho geometria angular? Quando eu tenho 3 átomos na molécula e sobra elétrons no átomo central, para que ocorra repulsão com os demais átomos periféricos das pontas da molécula. A gente pode pegar ainda um outro exemplo, galera, ainda sobre geometria angular. Vamos pegar a molécula de ozônio, O3. Observem que eu tenho 3 átomos e sobrou elétrons no átomo central, sobrou elétrons livres no átomo central. Esse par de elétrons livres que sobrou vai sofrer uma repulsão com os elétrons das ligações químicas com os oxigênios que estão nas pontas, tanto a ligação dupla como a simples. Então, não é interessante que a molécula fique com tanta repulsão. Isso gera instabilidade. Como que os átomos ou a molécula faz para minimizar essa repulsão? Ela torce. Os átomos vão ou lá para baixo, e agora sim, os elétrons livres do átomo central
estão mais longe das ligações químicas dos átomos. Se você ligar os 3 átomos, novamente nós temos um ângulo. Então a geometria dessa molécula é angular. Então eu tenho a geometria angular quando? Quando eu tenho 3 átomos na molécula e sobra elétrons no átomo central. Geometria trigonal plana, quando acontece? Acontece, galera, em moléculas que eu tenho 4 átomos, desde que não sobre elétron no átomo central. Então, por exemplo, vamos pegar a molécula de BF3. Então, galera, primeira coisa, desenha a molécula de BF3. Tá aí, desenhei. O boro, moçada, vocês vão observar aqui que ele não completa o octeto, 8 elétrons na camada de valência. Porque existem alguns átomos que são exceção à regra do octeto. Um exemplo é o boro e outra pode acontecer com enxofre. Nem sempre acontece, mas pode acontecer com enxofre também. Mas voltando aqui. Moçada, olhem o átomo central, o boro. Não sobrou elétrons livres no átomo central. Portanto, não haverá repulsão com os átomos vizinhos. Então, moçada, qual que é o melhor arranjo da molécula obter para que os átomos, as ligações simples, fiquem o mais distante uma da outra? É o formato que está aí, moçada. Se você ligar os 3 átomos periféricos, né, que estão nas pontas de flúor, você obtém um triângulo. Por isso, o nome dessa geometria é trigonal plana. Alguns autores gostam de escrever trigonal planar, que é a mesma coisa. Ou geometria triangular, já ouvi em alguns livros. Então, galera, geometria trigonal plana, quando eu tenho 4 átomos e não sobra elétrons no átomo central. Agora, geometria piramidal. Quando que acontece geometria piramidal? Também quando eu tenho 4 átomos na molécula, só que agora eu preciso que sobre elétrons no átomo central. Vamos ver como funciona isso? Vamos pegar o exemplo do NH3, que é amônia. Desenhe amônia, o NH3. Desenhei. Galera, observa agora que no átomo central sobrou elétron livre, sobrou um par de elétron livre. Então esse elétron vai gerar repulsão com as ligações simples dos átomos vizinhos, a ligação NH, as 3 ligações NH. Vai haver repulsão com os átomos vizinhos. Como que eu minimizo essa repulsão? Eu consigo minimizar se os átomos vizinhos ficarem mais longe desse par de elétrons livres. Então eles vão se deslocar para ficar longe. Olha o que vai acontecer com eles. Pronto, se deslocaram e ficaram longe. Só que se você ligar os átomos, você vai ver que ele forma uma pirâmide. Então ele forma uma piramidezinha, por isso a geometria é piramidal. Observa então novamente, eu tenho 4 átomos na molécula e sobra elétrons no átomo central. Geometria piramidal. Agora, moçada, geometria tetraédrica. Quando acontece? Quando eu tenho 5 átomos na molécula e não sobra elétron no átomo central. Então vamos lá, geometria tetraédrica. Por exemplo, vamos pegar a molécula de CH4, que é o metano, como exemplo. Desenhe a molécula de CH4. Desenhei. Moçada, a princípio, pode parecer que a melhor maneira de distribuir os átomos para que eles fiquem longe, o mais longe possível um do outro, é colocar da forma que está desenhado, os hidrogênios formando um quadrado. Só que essa não é a melhor maneira de deixar os átomos longe um do outro. Embora eu não tenho elétron no átomo central, portanto, não há repulsão de elétrons livres do átomo central com os átomos vizinhos, o quadrado me fornece um ângulo de 90 graus. Só que existe uma outra configuração que os átomos podem assumir que vai fazer com que eles fiquem mais longe um do outro e, consequentemente, minimize a repulsão. É esse formato aqui, ó. Eles vão se deslocar e vão ficar assim. Galera, esse formato é muito parecido com uma pirâmide, mas ele não é chamado de piramidal. Ele é chamado de tetraédrico. Poxa, Josias, não lembro o que é tetraédrico. Não tem problema, eu explico para vocês. Moçada, em geometria espacial, quando eu falo tetraedro, edro significa lado. Então, tetraedro é um sólido que possui 4 lados, ou 4 faces. Então, essa figura, que parece uma pirâmide, ele tem 4 lados, por isso a gente chama de tetraedro. Qual é a diferença entre uma geometria tetraédrica e uma piramidal? Como que eu reconheço essa diferença? É simples, galera. Na geometria tetraédrica, você tem que ter 5 átomos na molécula. Na geometria piramidal, você vai ter somente 4 átomos na molécula. Então, geometria tetraédrica,
você tem 5 átomos na molécula. Observe que o átomo central, nesse caso, fica dentro do sólido, do polígono. Já quando eu tenho uma geometria piramidal, eu só posso ter 4 átomos na molécula e o átomo central tem que ter elétrons livres, tá ok? Moçada, essas foram as principais geometrias moleculares. Existem outras geometrias que caem com muito menos frequência. As que mais caem são essas, são sem sombra de dúvidas. Mas existem algumas outras que eu vou apresentar para vocês. Existe uma geometria chamada quadrado planar. Então lembra que a geometria tetraédrica, no caso do CH4, parecia que ia formar um quadrado, mas não formava. Os átomos se organizavam da melhor forma possível, mais distante um do outro, na forma de um tetraedro. Mas existe uma maneira de eles formarem um quadrado, que é essa daqui, ó. Observe esse composto, que é um sal de xenônio, que é um gás nobre. Xenônio F4. Então, galera, observem que eu tenho um par de elétrons livres em cima do xenônio e um par de elétrons livres embaixo do xenônio. Então, a única alternativa para os átomos de flúor é que eles realmente formem um quadrado ali no plano central. Aqui uma outra figura para vocês. Aqui não está sendo mostrado claramente os elétrons, mas nessa figura direita tem um par de elétrons livres acima e um par de elétrons livres abaixo. Geometria pirâmide de base quadrada. Um exemplo é a molécula IF5. Observe que não são moléculas convencionais. Então, galera, observe que os átomos de flúor, eles vão formar uma pirâmide com uma base quadrada e existe um par de elétrons livres abaixo, que mantém possível essa geometria, mantém essa estabilidade. Se você ligar todos os átomos, você tem uma pirâmide de base quadrada. Bipirâmide trigonal. Bipirâmide porque é como se fossem duas pirâmides grudadas uma na outra. Então tá aqui, por exemplo, esse composto PCl5. Observa que eu tenho um átomo de fósforo no centro. Eu tenho 3 átomos de cloro, que estão no plano central, estão distribuídos equidistante ao fósforo. E eu tenho ainda um átomo de cloro em cima e um átomo de cloro embaixo. É como se eu tivesse uma pirâmide em cima, que tem a base de um triângulo, e eu tenho uma outra pirâmide embaixo, cuja base é um triângulo. Então, é uma bipirâmide trigonal. Aqui uma outra imagem para vocês de como que é a configuração desta molécula. E ainda podemos ter a geometria octaédrica. Então, lembra da tetraédrica? O édrico significa lado, face. Então, um octaedro é um sólido que tem 8 faces. Então, por exemplo, a molécula SF6. Olha como ela se organiza. Eu tenho 4 átomos de flúor, que estão no plano central, equidistantes entre si, todos ligados aí no mesmo plano do que o átomo central de enxofre. E ainda tem um átomo de flúor em cima e um átomo de flúor embaixo. Então, aqui uma outra imagem para vocês. Ele forma um sólido de 8 lados, então é um octaedro. Galera, então resumindo algumas das geometrias que nós vimos. Temos a linear, a angular, a trigonal ou trigonal plana, piramidal, tetraédrica, são as mais importantes. Aí eu coloquei aí para vocês também, aproveitei o desenho para pôr a hexaédrica e a octaédrica. Observem, é importante que vocês saibam diferenciar a geometria piramidal da tetraédrica, já que as duas figuras são pirâmides. Observa que a diferença é que na geometria piramidal eu tenho 4 átomos na molécula. Na geometria tetraédrica eu tenho 5 átomos na molécula. Galera, vamos fazer um resuminho então das principais geometrias moleculares para a gente encerrar essa aula com chave de ouro. Então, quando eu tenho 2 átomos na molécula, sobrou elétrons no átomo central? Indiferente, porque toda vez que eu tenho 2 átomos na molécula, a geometria é linear. A menor distância entre 2 pontos é sempre uma linha, uma reta. E quando eu tenho 3 átomos na molécula, pode acontecer 2 situações. Se não sobrou elétrons no átomo central, a geometria é linear. E se sobrou elétrons no átomo central, a geometria é angular, porque aí já ocorre a repulsão dos elétrons do átomo central com os átomos vizinhos, periféricos, das pontas. Quando eu tenho 4 átomos na molécula, eu também tenho 2 possibilidades. Se não sobrou elétrons no átomo central, a geometria é trigonal plana.
e se sobrou elétrons no átomo central, a geometria será piramidal. E por fim, 5 átomos na molécula, não sobrando, a gente só considerou o caso de não sobrar elétrons no átomo central, a geometria é tetraédrica. Galera, esse é um resumão bem importante para vocês. Guardem isso. Beleza, galera? Outros exemplos de geometrias: linear, HCl, BF2, CO2, C2H2, BH2, X, xenônio F2. Angular, água, ozônio, SO2, SF2. Aí triangular plana ou trigonal plana, piramidal e tetraédrica, temos vários exemplos. Legal, galera? Então, é isso aí. Então, moçada, essa foi nossa aula sobre geometria molecular. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, esses conceitos. Dúvidas? Mandem mensagem e e-mail que eu estou à disposição de vocês para responder. Beleza, galera? Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau.